Olá, começa agora mais um Momento Halal. Eu sou a Cristina Tomás e eu estou aqui na Mesquita da Misericórdia, no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, para falar sobre um período muito especial vivido pelos quase 2 bilhões de muçulmanos em todo o mundo, o Ramadã. E quem vai nos receber aqui para explicar como se vive esse período, no corpo, na mente, nas emoções e na espiritualidade, é o Sheikh Kaido Mudera. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom com o bem? senhor? Graças a Deus, graças. Sheikh, muito obrigado por nos receber aqui na Mesquita da Misericórdia. Sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui com o senhor. E para começar, eu queria que o senhor contasse para quem está nos assistindo um pouquinho da sua trajetória, de onde o senhor é, qual o trabalho que o senhor executa. Ok, mais uma vez, bom dia e agradeço a cumprimentar a todos. Ser que meu nome é Qaid Bashir. O termo Sheikh é um termo de classe estudantil. É um termo designado para um certo nível de estudos islâmicos que a pessoa se torna um Sheikh. Minha trajetória, sou de Moçambique. Diria no interior de Moçambique, na província da Zambésia. Eu sou do distrito de Bajone. Bajone fica bem no interior da província de Zambésia, lá em Moçambique. Falam português, né? Sim. Já é a língua natal é português. A língua nacional em Moçambique, nós temos o português. Porém, temos outros idiomas que nós consideramos como dialetos. Sim. Então, nós temos vários dialetos em Moçambique. Temos Muniga, que é o meu dialeto. Temos Machuabo, temos Lomé, temos Changana e vários. Praticamente Moçambique ainda existe aquela cultura tribal. Sim. Essa tribo, aquela tribo. As pessoas muitas vezes se identificam pela tribo. No caso, talvez, nós que somos Bajone, então temos as nossas tribos. Então eu também faço parte dessa comunidade, dessas tribos e consigo reconhecer quem é da minha tribo e tudo, né? Porém, meus estudos iniciam em 1982. Isto lá na comunidade onde, graças a Deus, a maior parte delas são muçulmanos. Até se eu não digo todos são muçulmanos, então diria a maior parte. Então lá tem uma tradição de aprendizado sempre na infância. Sim. Enquanto quando a criança vem da escola, aí os pais enviam a ele para estudar escola islâmica, nós chamamos de madrasa. Então foi este processo que eu comecei os meus estudos em 1982. Passando o tempo, meus pais mudaram do Bajone para Mocuba, já que é hoje um município daquela província da Zambésia. Mocuba é lá onde eu aumentei os meus estudos, quando meu pai me entregara a um sheikh lá também, que era da Mesquita Central, Sheikh Ali Said. Então, ele que me deu vários estudos na altura, e depois chegou um tempo que fui transferido para o estado, para a capital do estado. E de lá já começa a trajetória, já a memorização do Alcorão, começa mais a aprendizado da jurisprudência, um pouco da jurisprudência, e isto foi mais ou menos em 1992. Em 1995, houve algumas bolsas para continuar a estudar na África do Sul. E daí eu fui também incluído nessas bolsas, fui estudar na África do Sul, desde 1995 até 2003, que eu concluí. Então, fiz a faculdade tudo na África do Sul, e depois de terminar a faculdade na África do Sul, teve ainda a oportunidade de viajar para alguns países árabes e outros países asiáticos também não árabes, porém para ampliar certo tipo de estudo, que tinha a ver com a diferença entre religião e cultura. Isso foi muito importante para mim, porque pude entender exatamente qual é a diferença entre religião
e cultura. Sim, Né? e como elas se entrelaçam, né? E como eles se entrelaçam. Porque hoje, quando chego no Brasil, em 2007, Uhum. uma das coisas, como é que eu chego no Brasil? Eu chego no Brasil depois de um convite. Houve um convite no meio de Ramadã, exatamente no meio de Ramadã, porque nós temos um sistema de leitura do Alcorão durante o mês de Ramadã, Sim. e que a pessoa dirige as orações noturnas e lê o Alcorão inteiro. Então havia esta necessidade para que alguém viesse aqui fazer este procedimento, e onde eu estava a ensinar, que é na Jamia Anas bin Malik, em Maputo, é lá onde eu estava a ensinar depois de terminar os estudos, me colocaram lá para ensinar. Então, de lá transferiram-me para vir fazer esse trabalho. E isso foi na Mesquita de Londrina, Ah, o no senhor Paraná. foi pro Paraná. Primeira vez quando eu vim aqui, fui recebido no Paraná, e lá trabalhei, eu fiquei mais ou menos uns 30 dias de meio de Ramadã. Depois havia necessidade numa outra localidade, num outro município chamado Paranavaí. Uhum. Aquela comunidade lá já tem mesquita e tudo, não havia ninguém para dirigir aquela mesquita. Quando souberam da minha presença e tudo, eles fizeram uma carta para que eu fosse visitar aquela mesquita, simplesmente. Então, fui lá, visitei a mesquita e tudo, e eles fizeram esse pedido para que eu ficasse na mesquita. Eu disse, não, eu tenho um compromisso em Moçambique, estou a ensinar e tudo. Aí disseram, olha, qual seria o procedimento para a gente trazer você de volta? Eu disse, agora é entre vocês, a vossa comunidade com a direção de lá. E fizeram esta carta, e foi aceito lá, e quando já começaram a fazer a documentação para a transferência definitiva, e em 2008, aí já teve todo o procedimento documental com os vistos de trabalho. Voltei de novo ao Brasil, já para aquele município de Paranavaí. Fiquei lá há aproximadamente 6 anos, Uhum. quando já a comunidade daqui da Mesquita Santo Amaro também teve uma necessidade para que a escola, hoje que temos a escola islâmica Ibn Sina, Sim. antigamente era conhecido o caminho da fé. Então havia necessidade de um professor para que auxiliasse as aulas. Então a mesquita fez também um pedido para que eu viesse tomar conta daquela escola. E aí vim aqui em 2016. 2016 que eu entro exatamente nesta comunidade e começamos a trabalhar. E desde então até hoje estou 10 anos nessa comunidade. Já estou há 10 anos nesta comunidade, graças a Deus. Que beleza, Então, Sheik. esse é o meu trazer. Sheik, o objetivo do Momento Halal é trazer entrevistas para que nós falemos sobre o halal, para falarmos um pouco sobre a cultura e a religião islâmicas, sempre de uma forma didática e informativa. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: como o senhor costuma explicar o Ramadã para quem não é muçulmano? Ok. Olha, falar do assunto do Ramadã, eu primeiro diria, vocês não gostariam de conhecer a nossa mesquita? Vamos? Então, conheçam lá a nossa mesquita, talvez seria melhor para entenderem sobre este mês abençoado de Ramadã. Esse que foi também um dos meios da minha chegada no Brasil. Então, quando aparecem pessoas a procurar saber sobre o Ramadã, eu diria o seguinte: o mês de Ramadã é o mês que Deus coloca como um marco principal da religião islâmica. A religião islâmica, apesar de não ser única, não é única, porém, a religião em si inicia toda a religião no mês de Ramadã. As pessoas ainda não sabem como é que inicia, mas pelos livros sagrados, a gente entender que o mês de Ramadã é um marco da religião. Existem certas narrativas que diz o Moisés recebe os mandamentos no mês de Ramadã. Existe um dito também que diz que o Jesus Cristo recebe o Evangelho no mês de Ramadã. E no Alcorão vem citado de que o Alcorão foi revelado no mês de Ramadã. Então, se os livros sagrados são revelados no mês de Ramadã, né,
Então, significa este mês de Ramadã é um marco religioso. É um marco religioso. Por isso, falar do Ramadã, de princípio, eu diria isso. Saibam que o Ramadã é um marco da religião, da conexão. Porque religião é o quê? Conexão com o seu Criador. Então, o mês de Ramadã consideramos exatamente um marco principal da nossa conexão, do reconhecimento da existência de Deus. Com isso, o senhor também já define qual que é o significado espiritual para os muçulmanos. Agora, eu queria que o senhor explicasse aqui para a gente como o Ramadã, esse mês tão especial, como ele altera a rotina, a vida dos muçulmanos. Sim, eu diria alterar a vida dos muçulmanos é um auxílio da compreensão do mês de Ramadã. Por quê? Enquanto as pessoas dizem preparem-se para o mês de Ramadã, eu digo não. O mês de Ramadã é um mês de preparação para a vida. A pessoa não pode se preparar para o mês de Ramadã. Não. O mês de Ramadã já vem para você preparar-se para como você vai passar a sua vida. Mas o que acontece nesse mês na vida de vocês? O que acontece? Que tipo de preparação? Primeiro, quando a gente recebe o Alcorão, reconhecemos que o Alcorão é o livro de Deus. É um código de vida. É um meio de reconhecer a sua existência e quer dizer, o reconhecimento da existência do seu Criador. Daí que a pessoa fica a perguntar-se, olha, como é que eu posso adorar, reconhecer o meu Criador? O mês de Ramadã vai começar a debruçar isso. Que olha, se você quer conhecer o seu Criador, primeiro reconheça a si próprio o seu valor. Você acha que tem valor? Se você saber que sim, eu tenho valor, vai reconhecer a existência do Criador. Por quê? Porque Deus diz num dos versículos do Alcorão, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Você já se viu, já se reconheceu, já viu a sua existência. Isto vai te trazer o reconhecimento da existência de Deus. Como você vai se reconhecer? Primeiro, se você reconhece o valor da vida, valoriza a vida. Se você sabe que a minha vida tem valor, então valoriza a vida dos outros. Não existe nenhuma criatura que não tenha valor. Seja a mínima que você imagina, a formiga, o elefante, o peixe, as árvores. Isso tudo tem vida. Se tem vida, valoriza a vida deles igual você valoriza a sua. Por isso, eu quando entro nesse país e dizem que, olha, aqui é proibido cortar uma árvore sem justa causa. Eu digo sim, o profeta, alayhi salam, que a paz seja sobre ele, deu o mesmo tipo de instrução. Nem que você esteja numa guerra, nunca cortar árvores. Nunca matar animais, nunca mutilar pessoas, Então, o valor da vida, a pessoa terá que reconhecer, olha, eu valorizo a minha vida, também valorizo a vida do outro. O Ramadã vem para mudar esta essência. O Ramadã vem para reconhecer a vida das pessoas no que diz a saúde. A minha saúde tem valor, olha, sim, então valoriza a saúde. Reconheça a saúde dos outros. O Ramadã vem nos ensinar o pensamento e como diríamos, a concentração. Passamos muito tempo distraídos pelo mundo. Sim. Mas olha, você já criou um tempo de você estar concentrado. Não diria só concentrado em Deus, não, concentrado em você. Concentrado na sua vida. Então, este tipo de concentrar-se, este tipo, vem no Alcorão. E Allah fala que, olha, aquelas pessoas que ficam concentrados, meditando a criação dos céus, da terra, alladhina yadhkuruna Allah kathira. Allah diz no Alcorão, nesses versículos, que, olha, inna fi khalqis samawati wal ard. Na verdade, na criação dos céus e da terra. واختلاف الليل والنهار, nas mudanças da noite e do dia,
لآيات لأولي الألباب. São sinais para aquelas pessoas que meditam. Quais? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Aqueles que recordam a Deus estão de pé, estão sentados ou estão deitados. Sheikh, já que o senhor nos convidou para conhecer a mesquita, vamos entrar então de mais para a bem? Prazer para todos para conhecer a nossa mesquita. Por favor. Sheikh, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo sobre a questão do jejum. Qual é a importância e como funciona? Ok, sobre o jejum, primeiro, Deus diz no Alcorão Sagrado um versículo que diz: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O vós de credos, o vós que tem a fé, foi prescrito para vós o jejum da forma que terá sido prescrito para os povos anteriores, para que vocês possais criar o temor. Então aqui nós entendemos que o objetivo do jejum é o temor, é o taqwa. O objetivo do jejum é o reconhecimento. O temor para quê? Quando se diz temor, não é medo. Temor tem a ver com a clemência. Temor tem a ver com o reconhecimento. Então, todo o Islã, toda a religião, a base é o reconhecimento. Que, olha, nós temos um Criador. E que este Criador é o sustentador, este Criador é o zelador de todo o universo. Então, o que temos como obrigação? Reconhecer e adorar a Ele. Acima desse reconhecimento e adoração é a gratidão. Então, a gratidão, quando a pessoa é grato para o seu mestre, reconhece. Você valorizou, reconheceu, então você é grato. O jejum tem este simbolismo de ser grato. Pela vida, pela saúde, pela comida, em tudo. Por isso, quando a pessoa está de jejum, ele o que agradece? Quando você está com fome durante o jejum, você agradece e valoriza o alimento. Como é que vai valorizar se você está com fome? Exatamente isso. Por isso, né? Exatamente pela falta. Pela falta, não é pela falta, abstinência. Você reconhece aqueles que, olha, não tem comida, como é que eles passam? Se eu, com comida, consigo controlar-me e estou a morrer de fome, estou a morrer de sede. Imagina aqueles que estão à procura de comida todos os dias. É verdade. Então, tenho que agradecer a Deus pelo alimento. O Sheikh, o jejum, então, durante o Ramadã, o muçulmano se abstém de comida e bebida do nascer ao pôr do sol, certo? Não é só isso. Isto aí é aquilo que as pessoas jogam. Que o muçulmano, quando está de jejum, tem que se abster de comer, de beber, de relações sexuais durante o dia, desde o romper da aurora até o pôr do sol. Isso é que está no jogo, na mesa. É o que está mais visível para quem está de fora. Isso é o físico. Mas o jejum é acima de tudo isso. Até seria a minha próxima pergunta. A gente já sabe que atua no corpo, mas também na mente e nas emoções? Então, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele nos aconselha aquela pessoa que não deixar de falar mentiras, não deixar de palavras obscenas, não deixar hábitos que não têm valor no Islã. Esta pessoa, mesmo que jejue, o seu jejum não lhe beneficia. من لم يدع بقول الزور والعمل به وليس لله حاجة. Deus não precisa do seu jejum. Deus quer as suas qualidades. Porque Deus quer não é não comer, não beber. Não.
Deus quer como é que você vai se controlar no meio de Ramadã. A sua língua, a sua audição, a sua visão, o seu coração, o seu pensamento, o seu autocontrole. Isso é o objetivo do jejum. Por isso, quando dizem, vamos nos preparar para o Ramadã, eu digo não. O Ramadã já vem nos preparar para a vida. Porque esta cláusula que Deus diz, para que vocês possam ter temor em Deus, não é temor só no meio de Ramadã. É temor na vida. Este controle emocional que as pessoas conseguem no meio de Ramadã, não é para só o meio de Ramadã. É um controle emocional que você tem de se controlar na vida. Saber controlar a sua língua na vida. Não é só no Ramadã. Estava de Ramadã, aí eu não xinguei ninguém. E depois do Ramadã? Acabou. Acabou o Ramadã, já começa a fazer tudo de novo. Então, você não entendeu o Ramadã. Então, Sheik, até pegando esse gancho, então nós estamos falando de um mês de transformação pessoal. Sim. Então, eu queria perguntar para o senhor, de transformação interior também, né? Agora, eu queria perguntar para o senhor se lembra quando viveu o seu primeiro Ramadã? Sim, olha, agora você vai me pegar, quer dizer, no ponto fraco, é isso? O meu primeiro jejum, nós temos, tem etapa, eu diria. Existe aquela etapa infantil, né? Porque na nossa cultura, a criança começa a se ensinar o jejum nos seus 6, 7 anos, começa a seguir os pais, né? Naquela fase, é uma fase que nem Deus também perdoa. Né? Porque você vira aí de coisa, vai lá, bebe pouco de guia, isso, sabe? E volta e diz todo jejum. Ou às vezes os pais veem você a comer, mas eles ficam bem quietinhos. Depois dele, pai, desculpa. Então, aquela é a fase, aquela é uma fase. Porém, o jejum, quando a gente começa já com uma intenção, porque a obrigação do jejum, primeiro é a intenção. A intenção do quê? Quando você logo, antes de romper da aurora, você é ciente da ação que vai fazer. Você tem de criar, a intenção exatamente mostra isso. A pessoa ser ciente do que você vai fazer, para quem vai fazer. Então, quando a pessoa diz, Nawaitu siyam lillahi ta'ala, tenciono em jejuar para Allah. Este procedimento de intenção, mesmo que você não acorde para comer na madrugada, mesmo que você atrase, talvez houve alguma coisa que você atrasou comer essa coisa, ou durante o jejum você esqueceu, comeu alguma coisa, mas aquela intenção ali já vai te dar uma força e vai criar um meio de você sempre autocontrolar-se. Então, esta é a fase que a gente começa a jejuar já com intenção e a pessoa já é controle de si próprio. Então, este tempo aí, sim, aí podemos dizer que o meu primeiro jejum voltava da escola e ficava só deitado a dormir, porque a fome já ruía essa coisa toda. Tinha uma baixa de energia. Baixava tudo, até só esperava enquanto o sol já está a sair, aí levantava, tomar banho para aproveitar ir da mesquita e ir comer. Os primeiros jejuns, sim. Até mesmo para adultos, os primeiros jejuns dói. Até faz outros que têm hábito de fumar, por exemplo. Faz doer a cabeça. Sim. É natural. Outros têm hábito de tomar cafezinho. Aí fica agoniado, quer tomar café, dói a cabeça. É natural. Sim. Porém, quando você traz aquela energia da intenção, né? Você logo reconhece que, afinal de contas, eu não estou com fome, eu estou de jejum. Sim. Muda completamente. Muda, você terá que mudar isso. Você, quando sente uma fome, você diz, não estou com fome, eu estou de jejum. Olha, gostaria de tomar água, não estou com sede, eu estou de jejum. Sim. Né? Porque, então, este processo de você reconhecer o que você está, o porquê que você está, isto é que é jejum. O Sheik, como líder religioso, o senhor já deve ter presenciado muita transformação nesse período de Ramadã. O senhor deve ter ouvido já muitos relatos, né? O que o senhor já testemunhou que o senhor pode compartilhar? Não entrando na intimidade, nem citando nomes, mas o que o senhor já viu em termos de transformação nas pessoas? Graças a Deus, eu já tenho 22 anos de Sheik, né?
quando chega o mês de Ramadã, eu vi diferentes tipos de pessoas. Outros que vêm emocionados depois do Ramadã, relatando as suas histórias. Por exemplo, aquelas pessoas, eu recordo um incidente de uma pessoa que deixou de fumar por causa do mês de Ramadã. Olha que bom. Ele tinha hábito de fumar. Aí, depois do Ramadã, ele disse, olha, Sheikh, eu acho que eu fiz uma oração durante o Ramadã e Deus escutou minha oração. Eu disse, qual oração é essa? Eu estava a prejudicar a minha família com o fumo. Olha. E eu pensava ser uma coisa assim, mas olha, quando chegou o mês de Ramadã, eu decidi não fumar nem de dia, nem de noite. E se livrou do vício. E a partir dali eu livrei-me do vício. Então, isso aí quer dizer, foi uma decisão. E isto, ele diz a partir da palestra que o Sheikh disse, se vocês conseguem se controlar no Ramadã, por que não se controla no fora de restante Ramadã? da vida, exatamente. Se você consegue valorizar o alimento no Ramadã, por que não valoriza depois do Ramadã? Exato. Então ele disse que, olha, fiquei impressionado com aquelas palavras e que a partir eu decidi não fumar mais. Que Existe beleza. esse. Agora, existem outros também que quando chega o Ramadã, quer dizer, não sei, diria ansiedade, o que é, sobe mais que a briga para ele é a porta mais fácil. Fica irritado. Ele fica mais irritado. Uhum. Talvez é por causa de abster-se um pouco de fumo, Sim. aí fica nervoso. Até da comida, né, Sheikh? Tem gente que Até tá da com fome, comida. fica nervoso, fica mal-humorado. Então fica mal. Então, as duas partes a gente consegue. E uma coisa, aqui, por exemplo, na mesquita, nós temos aquele hábito de dar de comer durante o Ramadã. Temos o salão onde a gente abre para as pessoas comerem lá. Então, a fome engana as pessoas às vezes. A pessoa começa a ver, olha, eu estou com tanta fome, vou comer 2 pratos. E chega, ela começa a servir um prato cheio, aí chega na mesa, só come uma vez, 2 vezes, sobra muita comida. Aí é complicado. Então, a gente tende a ensinar a essas pessoas que, olha, você não estava de jejum? Sim. Durante o jejum, você já meditou aquelas pessoas que passam mal sem ver a comida? Uhum. E você vai jogar a comida fora? É mesmo. Então, onde é que estava o seu jejum e onde está a sua ação? Até, Sheikh, o senhor comentou a questão da alimentação na mesquita. Assim, pelo que eu venho acompanhando há alguns anos, relativo ao Ramadã, também é uma época de muita conexão da comunidade, né? Sim. Isso também faz parte, Sheikh, desse processo todo? Estar em comunidade, talvez orar mais. Olha, meu professor dizia, se você quer uma felicidade, deixa outro feliz. Uhum. Se você quer uma felicidade, deixa outra pessoa feliz. Ou faça alguém feliz. Você vai estar feliz. Então, o mês de Ramadã, as pessoas querem ganhar muita recompensa. Porque o profeta alayhi salam já disse que sim, qualquer ação boa feita no mês de Ramadã é multiplicada várias vezes. Então as pessoas querem fazer mais caridade no mês de Ramadã. Uhum. E é lógico. As pessoas querem dar mais doações. E é lógico. Então este procedimento de fazer outro feliz vai criar a felicidade dentro de você. É automático. Quando você cria um sorriso no rosto de alguém, você fica emocionado por outro estar feliz. Então, a felicidade entra mais em você do que no outro. E o senhor, ouvindo o senhor, eu fico pensando assim, e não é só o dar, porque o senhor falou da questão da caridade, não é só o dar, porque o dar material, para quem tem é fácil, né, Já imaginou? Mas é o que o senhor falou, é dar a felicidade, é fazer com que o outro se sinta bem na nossa presença, né? Porque, olha, dar coisa material pode ser fácil, mas imagina você criar uma alegria no rosto de alguém. Fazer bem a sua presença, fazer bem ao outro, né? Então, este é o ponto principal. Então, este ulfat que você disse, a concentração familiar, né? Nas horas, por exemplo, das refeições, são famílias que se juntam, comem assim na refeição ou nas orações. Exatamente isso, este procedimento que a gente gostaria de criar aquela felicidade na família. Uhum. Para as pessoas saberem, olha, estamos a jejuar. Estamos no mês sagrado. Então, esta felicidade que vai se transbordando para outras pessoas. Enquanto isso, temos a parte individual.
A parte individual seria o quê? A concentração individual. A pessoa criar um tempo para ler o Alcorão, a pessoa criar um tempo para fazer suas orações, criar um tempo para a sua meditação. Então, esta parte individual da pessoa também é exercitado dentro do mês de Ramadã. Por isso encontramos, às vezes, quando a gente vai na mesquita, encontra várias pessoas a ler o Alcorão, porque a pessoa terá que criar um tempo individual, Sim. né? A sua concentração individual, as orações noturnas, né? São orações facultativas, são orações, por exemplo, que estão em congregação. Então, isto faz com que a pessoa reconheça o valor do mês sagrado. Sim. Ou seja, né, Sheik, embora tenham as recomendações, tem o jejum, tem as orações, etc., tem uma vivência muito íntima com Deus, cada fiel, né? É muito íntima, imagina, muito... Isso é individual de cada fiel. A pessoa, por isso nós temos, no fim do Ramadã, tem últimos 10 dias, conhecidos como dia de seclusão, Sim. Etikaf. Essas noites, o profeta, alayhi salam, ele dizia que, olha, quando chegam esses últimos 10 noites, afastem-se mesmo das vossas esposas. Afastem-se e aproximem mais a Deus, aproximem mais a mesquita. Intensifique, né? Intensifique a conexão. Então, esta parte que às vezes nas mesquitas você encontra algumas tendas, alguns locais que fazem uma parte específica para as pessoas, para criar aquela individualidade, aquela seclusão, solidão, para você ter uma meditação. Porque a meditação no Islã, no Islã é um meio também de adoração. Sim. O muçulmano terá que criar um tempo para a sua meditação. Não seria esse que as pessoas talvez vão pensar que é yoga. Não, tá bom, yoga também é uma meditação, só que de outra área. Mas a meditação, o profeta, alayhi salatu wassalam, prévio à sua revelação, às revelações, ele afastava-se das pessoas, retirava para um retiro, para uma meditação. Sim. Então, a meditação no Islã é uma fase também de adoração. E se as pessoas descobrissem como é bom ter um tempo consigo mesmo, talvez, já imaginou? né, com esse silêncio interior, talvez, é o que o senhor falou, pode ser perturbador para algumas pessoas num primeiro momento, mas se elas insistirem, porque quando a gente está com a gente mesmo, vem muita coisa, né, Sheik? Brota muita coisa quando a gente realmente, é o que o senhor falou, quando a gente fica menos distraído, e hoje nós somos tão distraídos digitalmente, é muito ruído, né? Então, se as pessoas soubessem... Tem um líder islâmico, o segundo Khalifa, conhecido como Umar. Ele dizia: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu." Quer dizer, façam autoreflexão. Fazer uma autoreflexão pessoal antes que as pessoas vão vos julgar. Antes que você seja julgado pelo Deus, julga a sua pessoa. Né? Meça as suas ações aqui no mundo antes que no dia do julgamento sejam medidas, sejam pesadas. Então você aqui terá que pesar as suas ações, ver, porque perante Deus não é o quanto você fez, não, é como você fez. Deus não vai ver quantas ações você fez, Deus vai ver como você fez. Então esse como é qualidade, não é quantidade. Então o Islã quer que você coloque uma qualidade na sua vida, nas suas ações. O Ramadã vem para nos ensinar a qualidade da vida. Sim. Qualidade da vida. Saiba comer. Saiba dormir. Sabe, até o dormir também, o Ramadã vem dorme pouco. Para criar mais tempo de adoração. Coma pouco. Para também ter energia para fazer, para reconhecer, fazer boas ações. Fale pouco. Que isso vai ser benéfico para você. Sim. Então, esse tudo é autocontrole. Se o Ramadã vem nos ensinar. Sim. Sheik, quando o Ramadã chega ao fim, e o que acontece? O Ramadã, quando chega no fim, as pessoas se dividem em duas áreas. Mas Allah subhanahu wa ta'ala vem decidir as partes. Alguns consideram que, olha, já chegou o Ramadã, ai, o que é o mês sagrado que tínhamos, estamos a fazer isso aqui, agora já foi, que pena e tudo mais. Tem isso. E outras pessoas dizem,
Graças a Deus que Ramadã já terminou, né? Vou voltar com ele. Hoje já vou na minha rotina, esses são. Agora, Deus nos traz de uma frase que vai julgar as duas partes. E Deus diz, na medida em que termina o mês de Ramadã, primeiro enaltece a Deus e agradeça a Deus, para que vocês sejam orientados. É um dia de festa para o muçulmano, não? وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Então, primeiro, terminem. Tenham a certeza que já terminamos o tempo. Já são 29 ou 30 dias. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. Agora, enaltecem a Deus. Enaltecer de uma forma de agradecimento por vocês completarem. Que vocês peçam orientação daquilo que vocês praticaram, que sejam aceitos pelo Deus. Sim. E aí tem aquela festa, Sim. né? Aquela festa de Eid al-Fitr e tudo mais. Aquela festa, alguns teólogos dizem o quê? Que olha, o Eid, a festa, ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف الوعيد. Que olha, a festa não é aquele que usou a roupa nova, a roupa bonita, a comida boa, não. A festa é aquele que teve uma lição durante o Ramadã, que ele se preparou para o seu encontro com o seu Criador. Esse aqui é a festa. Aquele que valorizou o mês de Ramadã e ele sabe que, olha, este valor que eu fiz, que eu reconheci meu Senhor, um dia ele vai me julgar, um dia estarei com a minha família perante Deus. Então, este aqui é a festa. Então, a nossa festa, sim, o físico tem aquilo, cada um troca de presentes, alimentação, comida. Mas as famílias se reúnem, as né? famílias se reúnem, também. Seja na mesquita, seja nas casas, seja num bairro, qualquer lugar. Mas é uma festa muito agradável. E o Islã tem duas festas, que primeiro essa festa no término de Eid e outra é a festa do sacrifício, que acontece 70 dias depois do Ramadã, praticamente. Então, esses são os Eids, as festas mais comemorativas do Islã. Muito bom. Sheikh, agora, por fim, eu queria que o senhor dissesse, para quem não é muçulmano, quais são os ensinamentos que o Ramadã pode oferecer? Ok. Para quem não é muçulmano, o Ramadã não veio só para muçulmano, primeiro. Não. Eu disse que o Ramadã é um marco religioso. Todo aquele que tem uma seita religiosa, para ele o Ramadã é para ele. Por quê? Porque sobre o jejum, como o versículo diz, كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. A prescrição do jejum já terá sido feito também para os povos passados. Então os cristãos têm dia de jejum. Os judeus têm dia de jejum. Sim. Então, afinal de contas, o jejum não é só para muçulmano. Só que talvez podem ser épocas diferentes. Mas o jejum, que tem um significado de autocontrole, é para todos. Sim. Segundo, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. O mês de Ramadã é o mês que foi revelado o Alcorão. O Alcorão é uma orientação para a humanidade. Deus não diz orientação para o muçulmano, mas orientação para a humanidade. Então, nós reconhecemos que o mês de Ramadã não é só para o muçulmano. E o que a gente tem por agradecer é que mesmo quando chega o mês de Ramadã, as pessoas que não são muçulmanas, aquele respeito que eles têm com a gente. Eles têm um respeito. Olha, o senhor está de jejum. Desculpa, poderia preparar uma coisa, só que o senhor está de jejum. Ok, olha, desculpa. Então, este apelo, este respeito, esse reconhecimento, valorização, é o que a gente quer que seja mútuo. O muçulmano respeitar a outros, eles também da forma que respeitam aos muçulmanos. Então, para todo haver um respeito, porque essa é a base do humanismo. Essa é a base da nossa vida, o valorizar-se, cada um valorizar o outro. Então, seja no Ramadã ou fora do Ramadã, agradecemos a todos e felicitamos a todos e desejamos que todos, em todos os meses, haja esta irmandade. Com certeza, Sheikh, o respeito é a base de tudo. O respeito é a base de tudo. Bom, Sheikh, eu agradeço muito o senhor ter nos recebido aqui.
ter explicado para a gente de uma maneira tão informativa, tão rica, Obrigado. esse período que vocês estão vivenciando, né, os muçulmanos. E com conteúdos como esse, o objetivo da International Halal Academy é informar e formar. Sim, se você me permite uma pequena palavra, Pode falar. ficou um hábito que as pessoas às vezes vêm no meio de Ramadã a quebrar o jejum com tâmaras, né? Ah, sim. Ainda sim. que este ano, graças a Deus, vamos receber mais tâmaras e tudo mais. Este processo de tâmara, primeiro, aquilo que eu disse na minha formação, eu tive a oportunidade de reconhecer o que é cultura e o que é religião. Então, a tâmara, quebrar o jejum com tâmara é sunna, é uma tradição do profeta alayhi salam, não há dúvida nenhuma. Mas também cultural. Uhum. Cultural por quê? Porque a cultura deles é na Arábia Saudita ou na Ásia ou a maior parte do Oriente Médio, lá tem tâmaras. Lá é a cultura deles comer tâmaras. Não quer dizer que se não tiver tâmara você não pode jejuar. Não quer dizer que é obrigatório que você quebre o jejum com tâmara. Não, não é obrigatório. Mas o quê? É uma sunna do profeta alayhi salam e uma cultura dos árabes onde tem aquelas frutas. Por isso o profeta alayhi salam, ele deixa aberto que pode quebrar com jejum se não tiver tâmara. Então quebra com algum leite. Não tem leite, pega água, toma, quebra. O que se quer é o quê? Você quebrar o jejum com uma coisa lícita. Uhum. Você quebra o jejum com uma coisa lícita, uma comida lícita. Para dizer, por exemplo, as pessoas que estavam de jejum e ele tem um hábito de fumar, chegando o tempo de quebrar o jejum, aí primeira coisa, Pega o fuma. cigarro. Não. Aí já viu como é que é? Não. Porque isso aqui não está na base do coisa. Não vamos dizer se é haram, não é lícito ou ilícito, não. Mas não é ideal. Toma água primeiro. Aí se você ver que não aguenta, depois de tomar água, já quebrou o jejum. Aí você pode fumar, pode fazer... Ou tem tâmara, coma a tâmara. Uhum. Né? Ou tem qualquer bala, pega a bala e chupa a bala. Depois daí você pode já comer qualquer coisa, mas que seja lícito. E este alimento lícito não é só no meio de Ramadã. Alimento lícito é um alimento que é a vida de todo ser humano. Que é o que a gente fala muito, que é o halal. Né? E o halal. Então, este halal não é só no meio de Ramadã. As pessoas se preocupam mais sobre o meio de Ramadã. Não, mas o halal é para a vida. O Ramadã é para a vida. Então, por isso, eu agradeço bastante a vossa presença e eu diria para todos que são muçulmanos e não muçulmanos, passem bem este mês de Ramadã. Seja um mês de muita felicidade, seja um mês de amizade, de irmandade, de paz, porque hoje o que precisamos é a paz. Sem dúvida. A paz interna, espiritual e a paz também social, que haja paz no mundo. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Muito obrigada, Sheikh. Com conversas como essas, a International Halal Academy cumpre a sua função de formar, informar e aproximar pessoas interessadas em conhecer cada vez mais sobre o Islã e sobre o halal. Eu agradeço muito a você que nos acompanhou até agora e eu te convido a seguir a International Halal Academy no Instagram, no LinkedIn e acompanhar todas as nossas produções disponibilizadas no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até breve.